ter noção sobre o que é modelagem molecular, tá? E não simplesmente já abordar o docking logo de cara, né? Então, eu coloco modelagem molecular com aplicações nas ciências biológicas, tá? Então, é o seguinte, esse seria uma apresentação, um curso, que ela estaria dividida em 5 tópicos. Eu vou dar uma geral sobre isso, mas só para vocês saberem o que poderia ser abordado de uma maneira mais, assim, mais avançada, né? Que seria, então, a introdução sobre modelagem molecular, alguns aspectos gerais, falar como é que são feitos os estudos de modelagem molecular estrutural, a gente precisa construir a estrutura, depois da estrutura a gente analisa quais são as características básicas que a gente quer estudar. A segundo tópico seria os softwares que são utilizados, são muitos softwares, então eu sugeri para vocês usarem o Autodoc Vina, vocês baixaram o Autodoc Tools. Para análise eu gosto do Discovery Studio, mas tem uma infinidade de softwares. Então coloquei alguns que eu uso com mais frequência, mas tem uma infinidade enorme de software, né? No tópico 3, eu coloco aqui como software de otimização de geometria, porque é o seguinte, quando a gente baixa as proteínas, né, os receptores, do banco de dados, ela está já, vamos dizer, na conformação experimental, né, ideal. Mas quando a gente trabalha com os ligantes, esses ligantes muitas vezes a gente tem que construir através de algum programa. E a gente precisa fazer uma otimização estrutural. A gente tem que fazer, vamos dizer, um acerto nessa geometria para ver se a geometria está correta ou não. Então teria um tópico sobre otimização de geometria, daí entraria o docking molecular, e por último seria a mecânica molecular. Eu não estou vendo aqui na minha tela, mas é mecânica molecular ou dinâmica molecular. Então, eu vou dar um geral sobre esses tópicos, mas basicamente a gente vai falar sobre Docker, né? Tá? Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui. Então, vai ser a apresentação, vou falar sobre Autodoc, vou falar um pouco sobre o Discovery Studio, que a gente acabou não abordando muito no vídeo tutorial, mas depois a gente vai fazer a gente vai melhorar um pouquinho essa parte do Discovery Studio, que a gente acabou nem dizendo como instalar, como usar, né? Eu vou comentar um pouquinho hoje também, né? Bom, de uma maneira geral, o que é essa modelagem molecular? A modelagem molecular são uma série de ferramentas para você estudar desde átomos, moléculas, macromoléculas, misturas, soluções, materiais, proteínas, células. Isso, para fazer esse tipo de análise, a gente vai precisar sempre da estrutura. Então, a gente vai precisar construir átomo a átomo essa estrutura, e a partir dali, a gente utiliza uma simulação computacional para fazer isso, e através dessa simulação computacional a gente consegue extrair uma série de propriedades. Propriedades estruturais, termodinâmicas, eletrônicas, magnéticas, e assim por diante. No caso do docking, que a gente está mais interessado, a gente vai basicamente abordar propriedades estruturais e propriedades termodinâmicas. Então, propriedades estruturais seriam as conformações do ligante dentro do seu receptor. E a propriedade termodinâmica que a gente está estudando é a energia livre de ligação. Essa energia livre de ligação vai estar relacionada, então, com as constantes de afinidade que vocês medem experimentalmente, tá? Bom, como é que a gente conseguiria, se eu quero estudar matéria, qual que é a teoria que a gente utiliza para estudar matéria? Quando eu sou físico, na hora já vem a mecânica quântica, né? A mecânica quântica estuda efetivamente a interação entre átomos, a interação entre os prótons, os elétrons, né? Essa é a grande teoria que a gente estuda, tá? E uma das equações, a equação, vamos dizer, uma das principais é a chamada equação de Schrödinger, que a gente chama de H-psi igual a E-psi, que é uma das mais tradicionais, né, que a gente utiliza, né? E ela é talvez seja conhecida de todos, um pouquinho de mecânica quântica, de química quântica, através daquela história do gato Schrödinger, né? Então é do gato Schrödinger, então uma brincadeira que foi feita, então, na época, para se interpretar essa equação de Schrödinger, tá? Então, aqui eu tenho a equação de Schrödinger, eu vou falar brevemente o que ela traz de informação. Esse H a gente chama de Hamiltoniano. Hamiltoniano, lembrando, então, para vocês tentarem lembrar um pouco da física ali, há muito tempo atrás, seria a soma de energia cinética mais energia potencial. Então, energia cinética seria o movimento dos átomos, dos elétrons, né, dos prótons, e energia potencial seria uma energia de interação entre elétrons e prótons, elétrons e elétrons, entre os compostos, né? Então, seria mais ou menos isso. Só para vocês terem uma noção do que se trata sempre aqui, né? O psi, que é a chamada função de onda, são aqueles orbitais que a gente vê em química, né? Então, um S, 2S, 2P, 3S, 3D, né? Essa função de onda, então, a gente acaba representando de uma maneira, através de probabilidade, através desses orbitais, os orbitais atômicos, né?
E esse E seria as autoenergias eletrônicas, que são exatamente cada orbital eletrônico vai ter uma energia, então a gente associa essas autoenergias eletrônicas. Pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Tá claro? Como é que tá a história? Eu não estou vendo a cara de vocês aí. Tudo bem? Sim, professor, tudo certo. Sim, tudo certo. Maravilha. Beleza, então vou continuar. Ali para ajudar, o professor pode clicar em ocultar, ele sai essa caixinha. Ah, beleza, obrigado. Tá, então, para comentar um pouco sobre a equação de Schrödinger, o problema todo, então, é aquela coisa, para a gente estudar átomos, moléculas, proteínas, que é o nosso interesse, né, a interação de compostos em proteínas, a gente, a princípio, teria que utilizar essas equações para estudar a estrutura dela, só que o problema é que ela é muito complicada de ser resolvida e, efetivamente, a gente só consegue resolver o átomo de hidrogênio e o átomo de hélio. Agora, imagina como é que a gente vai estudar, então, moléculas, como é que a gente vai estudar ligantes com 30, 40 átomos, proteínas, né? Fica inviável. Tá? Então, a gente tem que trabalhar com algumas aproximações. Então, a brincadeira toda do pessoal que trabalha com modelagem molecular é a seguinte: as diferentes abordagens a gente vai ter que trabalhar com aproximação. Não dá para resolver o problema exatamente com todos os graus de precisão através da equação de Schrödinger. A gente vai ter que usar aproximações. Então a gente pensa o seguinte: para cada sistema que a gente for estudar, a gente tem que ter uma aproximação. E dentro de cada sistema, a gente precisa sempre se perguntar qual a propriedade que a gente quer estudar. Tá? Então, o que seria o sistema? O sistema, para o nosso caso aqui, seria a molécula, ou seja, o nosso ligante, e a proteína. Então, você tem, vamos supor, dois sistemas. A gente quer estudar a interação de uma proteína, de uma molécula, de um composto interagindo com uma proteína. Esse seria um sistema. Então, a gente vai usar uma aproximação. E dentro dessa aproximação, a gente vai usar programas como, por exemplo, o DOC molecular. Vocês mexeram um pouquinho, né? E para cada sistema, qual é a propriedade que a gente quer estudar? Outra vez, para trabalhar com DOC molecular, a gente vai estudar as propriedades estruturais, né, a conformação do ligante dentro de uma cavidade do receptor, que é a nossa proteína. E a propriedade que ele está interessado principalmente são as propriedades termodinâmicas. Mas veja que tem uma gama de propriedades que a gente pode estudar e tem uma gama de sistemas que a gente pode estudar também. Tá? Então, quando a gente estuda modelagem molecular, muitas vezes a gente migra para um lado ou para o outro. Eu estou trabalhando mais com essa parte mais biológica. Mas tem gente que estuda nanodispositivos, tem gente que estuda espectroscopia RNM, Raman, raio-x, e aí vai, né? Então tem várias possibilidades que podem ser trabalhadas, né? Tá? Quais são as aproximações, então, vamos dizer, os métodos que a gente utiliza? Isso é interessante, principalmente para vocês que olham os artigos, muitas vezes pegam um artigo, daí tem um pouco de modelagem molecular, um pouco de simulação, e pode ficar perdido. Nossa, tem muitos termos novos, não sei o que é. Então, os mais conhecidos são o método Hartree-Fock e o DFT, quando a gente quer estudar, a gente quer utilizar uma abordagem quântica, ou seja, a gente está interessado em níveis eletrônicos, níveis de orbitais eletrônicos. Então, por exemplo, se você quer estudar, por exemplo, um caminho de reação um caminho de reação dentro da cavidade catalítica de uma enzima, muito provavelmente você vai ter que entrar nesse mundo, né? Porque ao ocorrer uma reação química vai ter transferência de elétrons de um lado para o outro, interação entre os orbitais, então vai acontecer esse tipo de coisa. No nosso caso, a gente não está preocupado com isso. A gente está preocupado mais com essa parte de baixo, esses dois tópicos embaixo aqui, que é a chamada mecânica ou mecânica barra dinâmica molecular clássica, e métodos estatísticos, que daí entra Monte Carlo, docking, homologia de proteínas. Tá? O docking especificamente, que a gente está estudando, ele está dentro de, ele é meio híbrido, entra um pouco a parte estatística e entra um pouco algumas definições dessa história de mecânica dinâmica molecular, que eu vou comentar brevemente do que se trata. Bom, eu coloquei esse slide que eu acho bem interessante. Vocês são a maioria da biologia, né? O mundo que a gente está interessado, então o mundo que nós estamos interessados, é um mundo onde tem um número muito grande de átomos, tá? Então você tem aqui algumas estruturas com 13 mil átomos, 100 mil átomos, 100 milhões de átomos, né? Então aqui está mais ou menos a ideia de qual método que você teria que utilizar. Aí eu coloco aqui na segunda barra, de cima para baixo, mecânica molecular e docking. Então você conseguiria trabalhar então de um átomo até, sei lá, milhões de átomos. Tá? É claro que tudo vai depender do computador que você está utilizando, tá? Mas a princípio seria possível trabalhar dessa forma. Se você quisesse estudar um rigor científico absurdo, ou seja, que você quisesse estudar
através de mecânica quântica, você se limitaria aqui a 10 mil átomos, né? Então, para a gente ter uma ordem de grandeza do que a gente está trabalhando. Tá? Mas a gente vai trabalhar com um número bastante grande de átomos, que se você pensar quantos átomos tem uma proteína mais o ligante, vai mais de 1.000, 10 mil átomos, né? Das proteínas que a gente vai trabalhar aqui, né? Então, o que a gente vai estudar, então eu coloco aqui o nosso estudo estrutural e energético, com a abordagem mais indicada para esse caso, é o docking e dinâmica molecular. Eu coloco dinâmica molecular porque isso pode ser uma segunda etapa desse projeto. A princípio, que a gente, vamos dizer, que a gente prometeu é fazer o docking, mas quem sabe futuramente a gente consegue fazer um pouco da dinâmica, e se algum de vocês tiver interesse, a gente pode trabalhar um pouco mais para frente também. Mas a princípio vamos mexer com docking, né? Então, tenho aqui a figurinha, né, que o Marcos ele mostrou, né, na apresentação do YouTube, né, o docking molecular. Basicamente, eu tenho um receptor, eu tenho um ligante, eu vou querer, o docking ele vai prever, então, o melhor encaixe, e através desse melhor encaixe ele vai calcular o ΔG, né, o ΔG, a variação de energia livre de ligação. Tá? A mecânica molecular clássica, eu coloco uma imagenzinha ali para vocês, e aqui eu vou mostrar basicamente o que seria essa dinâmica molecular clássica. Seria o seguinte, ó, veja, me digam se vocês estão vendo a animação aqui, ó. Vocês conseguem ver a animação aqui? Sim, professor. Sim, tá, beleza. Então, o docking, ele é praticamente estático. O docking, você pega um receptor, uma proteína que está parada, e o ligante, o ligante ele vai se movimentar, mas dentro do algoritmo dele, para tentar achar melhor encaixe. A dinâmica, a vantagem, por exemplo, da dinâmica, é que você vê um movimento praticamente quase que é um modelo, claro, é um modelo que a gente está trabalhando, mas é como se você tivesse um microscópio e estivesse enxergando a interação do ligante no receptor. Hoje, ou seja, a gente vê realmente o movimento, a movimentação. Então, ele é um método mais complexo, mas ele é muito mais, ele dá informações muito mais reais para a gente. Tá? Aqui eu mostro uma outra animação interessante, que é um estudo que eu fiz há um tempo atrás, da interação, uma dinâmica molecular de um medicamento que se liga a uma estrutura de DNA, né? Um pedaço de estrutura do DNA. Então a gente consegue ver não só se ele vai se ligar, mas se ele vai se manter naquela posição, considerando que você, no caso real, você tem temperatura, você tem solvente, você tem íon, você tem uma quantidade enorme, tem pressão envolvida, né? Tem uma quantidade enorme de coisas que estão acontecendo ali no teu tubo de ensaio, né? Então a gente consegue ter uma imagem, vamos dizer, uma imagem não, na verdade um vídeo mais ou menos real do que está acontecendo dentro desse modelo que a gente está trabalhando, né? Aqui um outro caso, onde a gente estudaria como é que esse medicamento ele vai interagir efetivamente. Então, a princípio, ele está no solvente, ele tem uma barreira de reação para efetivamente se ligar no DNA. Tá? Então, isso a gente calcula também. Através da dinâmica molecular, a gente pode calcular a barreira de reação, né? Então, isso através da dinâmica molecular. Então, é um método bastante interessante que pode ser futuramente uma segunda etapa do projeto, né? Bom, só para vocês terem uma ideia sobre essa dinâmica, né, essa ideia da dinâmica, mas vamos ver o que efetivamente a gente precisa, né, para resolver quais são os passos que a gente segue para resolver esse problema da interação do receptor, do ligante no receptor, né. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, que a gente está propondo agora, é o docking molecular, né. O docking molecular, o receptor é rígido, ou seja, a proteína ele é rígida, e o ligante é flexível, tá. Há a possibilidade de a gente flexibilizar as cadeias laterais do sítio de interação. Isso a gente pode ver mais para frente, mas a princípio a gente vai dizer que o ligante é flexível e o receptor é rígido. Então, o que a gente tem de informação? Posições de encaixe mais favoráveis, energia livre de ligação. São os dois pontos mais importantes. Numa dinâmica molecular, a gente tem receptor e ligante livre, ou seja, está tudo se movimentando, como se tivesse uma lupa do que está acontecendo no tubo de ensaio, né? E o que a gente tem de informação? A gente tem a chamada estabilidade dinâmica do composto, a gente consegue saber se o docking informa, beleza, o ligante ele tem um sítio de ligação, mas será que ele ficaria lá, pensando que está tudo em temperatura ambiente, pressão, você tem íon, você tem solvente, né? Então a gente consegue ver a estabilidade dinâmica, a gente consegue ver os chamados modos de respiro do receptor, ou seja, tudo está se movimentando, mas tem modos básicos de movimentação. Então, a gente conseguiria ver esses modos que a gente chama modos normais de vibração, que é bem interessante. A gente consegue ter a intuição de como é que funciona a nossa proteína, a nossa enzima, né?
conseguiria estudar dinâmica de reação, efeito solvente, trocar solvente, verificar o que vai acontecer com a situação, ou seja, dá para fazer bastante coisa, né? Tá. Bom, essa é a primeira parte, só para vocês terem uma ideia do que é essa modelagem molecular. Tudo bem? Vocês estão... Todos entenderam? Só Dúvidas, perguntas? Só uma perguntinha. Essa dinâmica molecular, ela tem um pouco a ver com a parte de equilíbrio químicos ali entre as enzimas ali de uma solução a qual ela está dentro ali, como acontece esses choques efetivos, tem a ver, alguma coisa a ver? Exatamente, exatamente. Então, deixa eu voltar nessa imagem. Eu já fechei aqui, mas deixa eu mostrar. Seria Então, como mais, tipo, experimental, assim mesmo, né? Como você disse no tubo. Isso, seria mais ou menos isso. É claro que tudo que a gente está trabalhando é um modelo, né? Por isso que é chamado modelagem molecular. É um modelo, mas vamos dizer, é o melhor dos mundos que a gente tem. Vocês estão vendo minha tela aqui? Sim, sim. Sim. Esse seria o melhor dos mundos para a gente tentar enxergar o nível molecular, né? Então você veja, tem os choques entre as moléculas. Aqui seria uma simulação das moléculas de água, né? Os azuizinhos, não sei se vocês estão vendo, seria uma representação das ligações de hidrogênio, né? Então veja que as moléculas de água elas vão colidindo uma contra as outras, elas se aproximam, se afastam, então forma essa rede de ligação de hidrogênio. E no final de contas você tem um comportamento dinâmico do teu sistema, né? Então seria exatamente isso que você falou, que você perguntou, exatamente. Perguntas, mais perguntas, dúvidas? Tudo bem? Tudo. Então vamos lá para a segunda parte aqui. A segunda parte eu já coloco aqui, acho que o doc mesmo, deixa eu ver. Beleza. Então, a segunda parte, a gente vai conversar um pouco mais, que daí já, muito provavelmente, vem algumas dúvidas, talvez, que vocês tenham tido ao realizar o tutorial, né? Bom, então, o que eu vou falar sobre, discutir esse tutorial que vocês fizeram do Autodoc Vina. Então, por favor, tudo que vocês tiverem de dúvidas, perguntas, façam agora, né? Que, vamos dizer, a partir a lição de casa, vamos dizer, para a próxima semana, vai ser estudar alguma proteína do Covid com algum ligante da professora Shirley, né? Então já vai fazer, vão tentar fazer alguma coisa um pouco mais realista e não vai ter mais nada para comparar, né? Nesse caso, por exemplo, que a gente fez com o tutorial, a gente tinha um dado de raio-x que a gente conseguia comparar o resultado do DOC e o experimental. Agora a gente não vai ter mais. Tá? Então qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me perguntam. Então eu vou discutir um pouco sobre o tutorial, vocês me perguntam, e vou falar um pouquinho sobre o Discovery Studio, que a gente acabou não discutindo muito no tutorial, né, que a gente abordou mais o Autodoc mesmo, né? Então, outra vez, a gente tem essa interação, proteína ligante, isso que a gente quer calcular, e de uma maneira bem geral, o que a gente tem aqui? A gente tem a princípio, a gente tem um receptor e ligante separados, o docking é um algoritmo de busca conformacional, então vamos trabalhar como se fosse uma caixa preta, ele usa um algoritmo, os diferentes programas vão usar diferentes algoritmos, a gente vai usar o algoritmo do Autodoc Vina, que faz essa busca conformacional para verificar qual seria a melhor opção de encaixe. E essa melhor opção de encaixe é através de uma função chamada scoring function. E essa função de scoring, ela pode ser obtida através de uma função empírica, que é a função estatística, mais uma função que a gente chama de campo de força, que é um campo de força entra um pouco de física, um pouco de equações da física, da química também. O Autodoc, assim, tem dois tipos de Autodoc. Tem o Autodoc, que é o chamado Autodoc 4, ele utiliza essa mescla de campo de força e função empírica. O Autodoc Vina, que vocês utilizaram, que ele é muito mais rápido, ele usa basicamente as funções estatísticas. Então ele é muito rápido, ele é muito eficiente. É isso que a gente vai trabalhar, né? Mas saibam que tem diferentes tipos de forma de calcular esse escalonamento de qual que é a melhor posição, né? Então, tem gente que está trabalhando agora com a inteligência artificial, né? Então, você coloca uma quantidade enorme de dados e através de algoritmos de inteligência artificial, vão te dar a melhor posição de encaixe de um ligante no receptor. Então, tem muitas abordagens. Né? E aí, a gente vai comparar, muitas vezes, se a gente tiver essa possibilidade de comparar o nosso resultado do docking com um resultado experimental, um raio-x, uma afinidade, uma constante de afinidade.
Tá? Então, isso que o Docking faz isso. Eu não sei, vocês devem ter rodado uma vez só o programa, então aquela coisa, a primeira vez que você roda, parece que é difícil, aparece um monte de problema e tal, mas ele é muito simples. O Docking é extremamente simples. Você precisa de um receptor, um ligante, e coloca uma caixa de simulação para verificar onde é que ele vai, onde o ligante vai interagir, e ele vai te dar a resposta. Então o Docking realmente é um método muito tranquilo. A questão é você analisar esses dados, né? Como é que você consegue analisar esses dados depois, né? Então, eu coloco aqui uma tabelinha das interações não covalentes. Esse tipo de docking que a gente está trabalhando é o chamado docking não covalente. Então, as interações que a gente vai estar vendo são essas interações que estão aqui listadas: hidrofóbicas, eletrostáticas, ligações de hidrogênio, interações de estaqueamento, né, pp, van der Waals. Tem alguns tipos de docking que são os dockings covalentes. Tá, pode até ser que seja interessante depois a gente migrar para o docking covalente, mas o que a gente vai estar trabalhando são os dockings não covalentes, simplesmente as interações que a gente chama de interação não ligada, né? Não forma uma ligação química efetiva, uma ligação covalente efetiva. Né? E o que a gente trabalha, em geral, o que vocês fizeram no tutorial, foi a chamada busca local, que é essa que está mais no lado direito aí da tela de vocês. Então a gente já sabia mais ou menos onde o ligante ia se encaixar. Então a gente colocou uma caixa de simulação bem no ponto onde achava que o ligante ia se encaixar. E aí maravilha, a gente já acha a resposta e já compara com o experimental. O que a gente vai fazer nesse projeto das proteínas do Covid, né, e dos compostos do Chile, muito provavelmente vai começar com a busca global. Então a gente vai colocar essa caixa de simulação em toda a proteína e a partir daí a gente vai tentar encontrar os pontos de interação. Tá? É claro que a gente já sabe, a gente já se conhece, né, onde é o sítio catalítico, onde é a cavidade catalítica, onde é o sítio de ligação. Então, muitas vezes a gente já vai focar nesses pontos, no sítio de ligação do substrato, na cavidade catalítica, mas é interessante fazer um docking global para verificar onde possivelmente esses ligantes podem se encaixar. Aí eu coloco nessa parte nessa busca global, tem duas formas de você fazer essa busca global. Ou você abre uma caixa enorme e abrange a proteína em todo, aí você tem uma noção geral sobre o problema, você tem uma noção geral sobre onde o ligante vai se encaixar, só que ele não é muito eficiente, tá? Porque a forma dele, o algoritmo, ele vai acabar perdendo muito provavelmente muitos pontos de interação. O ideal num dock global é você fazer, por exemplo, 5, 6 cálculos com caixas de informação menores e que abranjam a proteína como um todo. Então, essa seria a forma correta de ser feito, um docking global. Mas é aquela coisa, num primeiro momento a gente coloca a caixa em toda a proteína e vê o que vai dar. Mas depois a gente vai fazer a coisa mais séria, olhando várias partes da proteína com caixas pequenas, né? Bom, então agora eu vou pedir para vocês para já começarem a pegar na pasta tutorial que vocês fizeram, o tutorial do doc, né? Peguem os arquivos ligante PDB e receptor PDB, já selecionem ele aí para a gente já começar a trabalhar. E vocês vão abrir esses arquivos com editor de texto. Se vocês quiserem já abrir o microfone aí, porque daí a gente vai trocando ideia. Tá. Eu só coloco aqui PDB significa, a extensão PDB significa Protein Data Bank, tá? Professor, eu tenho uma dúvida. Quando o Vina fez meus cálculos, ele só fez 2 cálculos, né? Eu esperava... Sim. No tutorial ele falou que, tipo, depende do computador, assim, mudaria os valores, mas, tipo, eu pensei a quantidade também, porque o meu só gerou 2. Tem algum problema? Tá. Eu vou te mostrar daqui a pouco como é que você muda isso. Você pode obter até 20 valores. Daqui a pouquinho daqui uns 2 slides eu já te mostro isso. Mas tá ótimo. Você encontrou 2 valores, encontrou 2 possíveis modos de interação. Maravilha. Beleza. Abriu o arquivo. Vocês têm editor de texto aí, tranquilo, Notepad, o mesmo Word, né? Notepad. Então, eu vou pedir para vocês abrirem o arquivo, pode ser o arquivo ligante.pdb. Tá? Então, você tem o ligante PDB e receptor.pdb, certo? Todos encontraram aí o local onde estão esses arquivos? Eu acho que está como proteína PDB. Ah, tá. Tudo bem, obrigado. Então,
Mas está como proteína PDB e o outro é ligante PDB, é isso? Era isso, pelo menos. Tá. Vamos abrir o ligante PDB. Eu vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem. Ó. Então, clico com o botão direito, né? Aí abre essa telinha aqui do lado. E eu tenho esse programa que é o Notepad++, mas pode ser qualquer outro programa de qualquer outro editor de texto. Né? Consegui. Conseguiram? Todos aí conseguiram? Como é que tá a situação aí? Mas vocês estão vendo aqui na minha tela, né? Sim, sim. Sim. Tá. Sim. Então, veja, esse é o arquivo ligante.pdb. Então, quais informações que a gente tem? Ó? Então, veja, na primeira linha, na verdade, a primeira linha tem algumas informações gerais sobre o ligante. Aí, na segunda linha, tem aqui N1, ou seja, é um nitrogênio. Ele simplesmente deu o nome de nitrogênio número 1. E aqui tem as posições XYZ e as posições espaciais do nitrogênio, certo? Aí depois, carbono, que ele chamou de carbono 1, posições espaciais, carbono, oxigênio, nitrogênio, ou seja, é isso. A informação que eu tenho aqui nesse arquivo ligante, PDB, é a informação de cada átomo e a posição espacial. É basicamente isso que eu tenho, certo? Até o final. Muito bem. Se você abrir o arquivo proteína, o receptor, vai ser a mesma coisa também, não precisa nem abrir. Mas vai ser basicamente a mesma coisa. Tá? Tudo bem? Todos conseguiram abrir? Todos conseguiram abrir? Sim. Beleza. Tá. Tem um Então outro... esse é o arquivo. Oi? Tem algum banco de dados na internet que dê para baixar outros tipos de proteína, ligante, assim, para poder fazer outras simulações? Sim, tem. É exatamente o site Protein Databank. Você escrever Protein Databank no Google, vai aparecer, muito provavelmente vai ser o primeiro, né, da lista, e aí é um banco de dados de proteínas, todas as proteínas que foram obtidas por cristalografia, entre outros métodos, né, de obtenção de estruturas cristalográficas. Né? Tá. Então, daqui a pouco eu vou mostrar vou colocar uma figura do site, daí se quiser você tenta entrar em paralelo também. Os outros arquivos que são importantes, que vocês, na verdade, o Autodoc Tools, ele gerou, é o ligante.pdbqt e o receptor.pdbqt. Então, só vejam se vocês encontram esses dois arquivos aí na pasta tutorial de vocês. Sim, o meu tem ligante e proteína. Então não é receptor, é proteína, isso. Beleza. Que eu vou mostrar então. Então, assim, o programa Autodoc, ele transforma o arquivo PDB em PDBQT. O que significa PDBQT? Ainda assim, é proteína databank, só que ele adiciona a carga elétrica, esse Q do PDBQT, ele adiciona a carga elétrica, e o T, ele adiciona a torção. Tá? Então, quando a gente trabalha com um ligante, e esse ligante ele tem ligações simples, ele pode ter várias conformações distintas, o programa ele reconhece quais são as possibilidades de ângulos de torção que ele pode ter, e ele coloca a carga elétrica. Essa carga elétrica, eu coloco aqui essa imagem, está associada à eletronegatividade dos átomos. Né? Então, vamos dizer, o exemplo típico, né? Aí você coloca a molécula de água, e você tem essa superfície de potencial eletrostático em volta, onde pela maior eletronegatividade do oxigênio, a gente atribui uma carga ao oxigênio. A gente diz que o oxigênio tem uma carga menos 0,6 elétrons. E aqui eu coloco os hidrogênios, tem uma carga mais 0,3 e o outro hidrogênio mais 0,3. Se você somar essas cargas, vai dar zero, né? Ou seja, porque a molécula de água tem carga nula, né? Ele não é uma molécula carregada. Mas, pelo motivo de ter essa diferença de eletronegatividade entre os átomos, então o programa atribui cargas elétricas, né, aos átomos. E exatamente nesse ponto é onde a química entra em ação dentro desse programa, onde os átomos eles não vão ser mais pontinhos no espaço, né, simplesmente pontos isolados no espaço, mas eles são pontos que vão ter algumas propriedades que vão estar assumindo, por exemplo, cargas elétricas distintas, interações de Van der Waals, entre outros parâmetros. Tá? Então, o programa ele faz isso, ele associa então um arquivo de coordenadas
e transforma ele num arquivo que tem coordenadas, mas tem carga e atribui torção a eles também. Então, vou abrir o arquivo ligante PDBQT, para vocês verem aqui no computador. Então, ligante PDBQT, que é isso aqui, tá? Todos estão vendo aí na minha tela? Sim. Sim. Sim, professor. Beleza. Então, veja, esse é o arquivo que vocês rodaram, né? O arquivo do inibidor da DEV-protease, que eu não lembro o nome do composto, e ele encontra 14 torções. Então, na verdade, eu acho que tem até mais, mas ele assume 14 torções, tá? Aí ele coloca uma série de informações aqui e diz ele, vamos dizer, ele divide em pedaços o ligante, né? Então aqui é um pedaço do ligante que tem uma certa possibilidade de torção, o outro pedaço do ligante tem outra possibilidade de torção, o outro pedaço do ligante tem outra possibilidade de torção. Ele vai separando dessa forma, a gente não vai precisar se preocupar com isso, é mais para vocês saberem o que tem no arquivo, né? Um ponto importante para vocês aqui, ó, é que, por exemplo, esse átomo N1 aqui, ó, esse primeiro átomo N1, tem as posições atômicas do átomo do PDBQT e ele coloca essa carga aqui, ó, essa carga eletrônica, carga elétrica. Aí o átomo de carbono tem essa carga elétrica, tá vendo? Então o próprio programa já faz isso pra gente, tá? Pra vocês saberem, então, isso aqui é só para vocês saberem a diferença de um arquivo para outro, tá? Simplesmente isso. Em casos mais avançados, tem que editar alguns parâmetros desse tipo, mas aqui no nosso caso a gente vai precisar mexer muito nisso não, tá? Então são essas duas informações importantes, tá, do PDBQT, as cargas, e aqui eu coloco só uma animaçãozinha do ângulo de torção, né? O que seria esse ângulo de torção, né? Então o programa ele vai rastrear, vamos supor, 360 graus cada um desses ângulos de torção. Então quanto maior a molécula, quanto maior o número de ângulos de torção, mais difícil vai ser o cálculo ser feito, né? Porque você imagina, você tem que rodar 360 graus, em tese 360 graus cada um desses ângulos de torção, para verificar como é que são os encaixes dentro da proteína, né? Então, quanto mais ângulo de torção, mais demorado vai ser o cálculo. E aqui é o arquivo config, tá? O arquivo config, deixa eu mostrar algumas coisas aqui, não sei se vocês chegaram a olhar com detalhe o que tem nesse arquivo, ou simplesmente rodaram, mas quais são as informações que tem nesse arquivo config? Primeira coisa, ele tem que informar o programa aqui em receptor, aqui eu coloquei receptor.pdbqt, pode ser proteína.pdbqt, ou seja, o nome que você quiser. Segunda linha, ligante, que é o ligante PDBQT. As outras três linhas são exatamente o centro da caixa de simulação que vocês colocaram, tá? E as outras linhas são o tamanho dessa caixa de simulação. Aqui, no caso, 25 por 25 por 25. Isso em angstrom. Tá? 25 angstrom, 25 angstrom, 25 angstrom. E o alto seria o arquivo das conformações finais que o programa fornece para você. Tá? Então esse é o modo é o config básico, né? Absolutamente básico. Aí o que a gente consegue fazer a mais, né? Isso que é interessante, o que a gente consegue adicionar nessa configuração. Se você entrar no prompt de comando e digitar vina.exe, vai aparecer uma série de outros parâmetros que a gente pode adicionar. Então, vou mostrar alguns que a gente possivelmente vai trabalhar daqui para frente. O primeiro é o flex. O flex é quando você quer que o receptor ele não seja rígido, que ele tenha a flexibilidade das cadeias laterais, de algumas cadeias laterais de alguns átomos. Então, você vai identificar quais são os átomos, quais são os aminoácidos que você quer que a cadeia lateral se movimente também. Ou seja, para melhorar a qualidade do docking, basicamente isso. Porque o receptor é completamente rígido, é como se fosse uma fechadura rígida, né? Então seria interessante a gente flexibilizar um pouco as cadeias laterais da proteína também. Outro ponto importante que a gente pode mais para frente adicionar, né? O log, esse log é simplesmente para ter um arquivo de log, tem algumas informações a mais. Né? Isso a gente pode colocar um arquivo de log. Aqui, esse exhaustiveness é para você aumentar a precisão do cálculo, né? Então aqui o default, pelo que está escrito aqui nesse manualzinho, ele é 8. Agora, se a gente quiser calcular, aqui está dizendo, quando você quer trabalhar com docking global, uma busca global, onde você vai colocar uma caixa de simulação muito grande, muito provavelmente você vai ter que aumentar esse parâmetro de exhaustiveness, para que você tenha uma melhor precisão nos resultados que você vai obter. Então, isso a gente vai mexer mais para frente. O outro ponto, então, que você me
perguntou agora, né, o número de modos ou número de conformações que você vai que o doc vai te fornecer. Você obteve 3 conformações, outros obtiveram 2, outros obtiveram 4 conformações. Aqui o default, né, o padrão seria até 9, mas você pode colocar até 20. Você pode obter até 20 diferentes conformações. Tá? Então você vai colocar naquele arquivo config.txt, número de modos, aí você coloca 20. Eu não sei se é igual a 20, depois a gente vê. Eu acho que é igual a 20. E o último parâmetro aqui, que é o range de energia, né? Então vamos supor. Deixa eu perguntar para vocês, qual foi a energia mais baixa que vocês obtiveram de interação do ligante receptor? Dê uma olhadinha Mais no arquivo baixa? aí. É, a mais baixa. Menos, Seria mais. menos 15,1 quilocaloria por mol. Menos 15,1. Então vamos supor que você queira um range de energia só de 5 quilocaloria. Então você coloca 5, esse energy range você coloca 5, e ele só vai te dar as posições entre menos 15 e menos 10, seria isso. Tá? Agora, se você quiser uma coisa mais geral, não, quero saber todas as possibilidades de interação, mesmo que a interação seja muito pequena. Aí você coloca 15, né? Um range de energia de 15. Tá? Ou seja, alguns parâmetros a mais aí que a gente pode adicionar para rodar o dock, né? Tudo bem até aqui? Perguntas? Não, tudo bem. Tudo bem. Bom, então agora, que você me perguntou agora há pouco, né? A gente vai... o que a gente faz em geral? Quando a gente tem uma proteína com ligante já dado por uma estrutura cristalográfica, a gente vai até esse banco de dados de proteína e baixa essa estrutura. Então, se vocês quiserem, não sei se vocês já fizeram, se vocês quiserem no Google, entrem no Google e digite pdb espaço 1HSG, que é o código dessa proteína que vocês fizeram o docking. Vejam aí, tentem fazer agora. É o mesmo site que estava no tutorial lá, né? Isso, que é o site Protein Data Bank. Aqui dá para baixar tudo, então. Dá para baixar essas estruturas, né? Então, no caso do tutorial, a gente já tem o ligante docado, né, na proteína, né? Já tem o ligante docado na proteína. Então, a gente pode comparar o nosso resultado do docking, que a gente fez no docking, com o experimental, né? O resultado experimental. Tá? Então, se já quiserem já baixar, já deixa baixado aí já. Baixa como PDB, tá? Arquivo PDB. Deixa eu fazer por aqui se alguém tiver perdido aqui. Um HSG. Um HSG. Né? Aí, se alguém não percebeu, né, só clicar em download aqui do lado direito, PDB format, né? Você salva como arquivo PDB, que é o arquivo Protein Data Bank, né? Certo? Tá, então já baixa, pode até colocar nessa pasta tutorial que vocês criaram, né? Que depois a gente vai comparar o resultado do docking com esse resultado experimental para ver se ele está razoável ou não, né? Tudo bem? Posso continuar? Como é que tá? Beleza. Tá, então eu coloco aqui alguns pontos adicionais, né? Então, primeira coisa, baixar a estrutura do receptor, tá? PDB aqui. No caso, esse que a gente trabalhou no tutorial. Segundo ponto, agora são pontos um pouco mais avançados. Isso muito provavelmente a gente vai precisar para o projeto, efetivamente, né? Então, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar, por exemplo, com a proteína, a spike, né, do coronavírus, aquela proteína como se fossem aqueles espinhos, né, que se ligam no receptor da célula, né? Então, se você baixa as proteínas spike do COVID-19 nesse site, algumas dessas proteínas, elas
tem átomos faltantes. Tá? Isso a gente tem que verificar, e se tiver átomos faltantes, a gente vai ter que reconstruir a proteína. Tá? Então isso é uma coisa um pouquinho mais complicada, um pouco mais avançada. A princípio eu vou passar para vocês as proteínas todas prontinhas, já preparadas para fazer o cálculo, mas futuramente vocês vão fazer algum estudo de DOC, alguma coisa. É interessante que vocês saibam que muitas vezes a proteína não está completa, falta um pedaço dela, né? Marcos, posso Sim, por falar uma favor. coisa? Sim. Então, assim, a spike, ela é enorme, né? E a gente Enorme. sabe que são algumas regiões dessa proteína que realmente seriam alvos, né? Sim. Então, nesse caso, não seria melhor a gente trabalhar com esses domínios, ao invés de trabalhar com a proteína inteira, por causa de peso na hora da análise? Então, o que é sempre interessante é a gente fazer esse docking global, só para ter uma noção geral, né? Não, acho que sempre vale a pena, porque assim, o docking, o cálculo ele não é muito demorado. Então vale a pena dar uma olhada geral, né? O que está na proteína como um todo, né? Mas sem dúvida nenhuma, se a gente ficar olhando pontos, às vezes, que não vai ter influência biológica nenhuma, né? A gente está perdendo tempo, né? Sim. Então deixa eu mostrar essa estrutura aqui, porque daí é exatamente isso que você... Deixa eu só ver, acho que é essa aqui, né? E vou te mostrar qual que é o ponto que normalmente os fármacos interagem, que é exatamente aquele ponto de encaixe, né? Deixa eu abrir aqui no Discovery Studio. Deixa eu ver se é essa aqui mesmo, se eu peguei a certa. Essa aí, tá certo. Vamos ver. Demora um pouquinho aqui. Então vejam, estão conseguindo ver a proteína? Sim. Então vejam, realmente, a spike é monstruosa, né? Ela é muito grande. Então, muito provavelmente, eu vou fazer um docking global para ter uma noção que vai que a gente encontra algum ponto interessante de encaixe que ninguém observou na literatura. Tá? Eu vou olhar, mas vamos dizer, a região que em geral esses compostos eles se ligam é aqui. Eu vou tentar colocar em amarelo. Vamos ver se vai aparecer. É esse ponto aqui. Porque essa proteína que é a proteína spike na forma fechada, porque ela tem como se fosse uma dobradiça que abre e fecha, né? E os fármacos em geral interagem exatamente nesse ponto para travar essa proteína ou no formato de abertura ou de fechamento, né? Então nessa parte amarela que eu coloquei aqui, que é o ponto que vamos dizer que é o foco em geral de ataque dos fármacos, né, nessa região, tá? Então, sim, Chile, a gente vai fazer nessa região, né, que é a mais provável, né? Mas, para conhecer um pouquinho melhor o funcionamento da proteína, eu vou fazer um global também. Ah, beleza, obrigada. Imagina. Né? Então, veja, a proteína ela é uma proteína grande, e deixa eu mostrar o arquivo PDB dela, que vocês vão ver que esse arquivo está faltando algumas partes. Deixa eu fechar aqui. Essa estrutura aqui eu também baixei no Protein Data Bank, é o 6VXX. Eu vou abrir aqui com um bloco de notas. E está aqui. Então, se vocês abrirem, é até interessante que vocês abram os arquivos do Protein Data Bank num bloco de notas que tem muita informação interessante. Então, logo de cara, fala que é uma proteína viral, é a estrutura do SARS-CoV-2, spike, glicoproteína, tem uma série daí tem todas as cadeias, cadeia A, B, C, né, tem uma série de informações interessantes, mas o que eu quero saber é se a proteína está inteira ou está faltando algum pedaço. Então eu vou dar um Ctrl F, vou localizar, colocar missing. Então, aparece aqui, missing resíduos, né? Então quais são os resíduos que estão faltando. Então veja a quantidade de resíduo que está faltando. Ou seja, se a gente quisesse trabalhar com ela, nessa especificamente, a gente vai ter que reconstruir a proteína em muitas partes. Na verdade, se você colocar no PDB, no Protein Data Bank Spike, tem várias outras
várias outras estruturas. Então a gente não necessariamente vai precisar reconstruir, tá? Mas essa especificamente tem muita coisa que precisa ser reconstruída. Tá? Então isso é uma informação importante, como eu disse, futuramente vocês querem fazer um docking de algum outro projeto, alguma outra coisa e precisa perceber esse tipo de detalhe que às vezes passa batido, né? Outros pontos importantes aqui, ó. Quando a gente faz, então, por exemplo, eu baixei essa proteína Spike, o programa Autodoc ele só vai reconhecer proteína e ligante. Então, se tiver molécula de água, se tiver íon, se tiver cofatores ou outros ligantes, às vezes ele pode até dar erro, tá? Então, o ideal é você remover tudo que não for nem proteína, nem ligante. Tá? Então, em geral, eu faço isso no programa Discovery Studio, que eu acho muito mais rápido, muito mais prático. Mas você tem que apagar tudo que não for proteína, nem o ligante principal que você está interessado, né? Tá? E mesmo assim, quando você tem você já tem uma proteína ligado com essa ligação, né, com esse ligante específico, você tem que trabalhar com dois arquivos, um arquivo só da proteína e um arquivo separado do ligante. Tá? Então você não pode ter um único arquivo proteína ligante. Tá? Então você tem que remover tudo que for excesso mesmo. Outro ponto que também é importante é que você tem que fazer a otimização, a gente chama de otimização da estrutura do ligante. A Shirley me passou esses compostos, né? Mas esses compostos eles não vieram de cristalografia de raio-x, né? A gente sabe qual é a estrutura química, mas a gente não tem, vamos dizer, a conformação ideal deles. Então eu vou ter que fazer a otimização de geometria desses compostos utilizando um programa de cálculo de estrutura eletrônica. A gente chama de um programa de cálculo quântico. Mas também para vocês eu vou já passar isso pronto para vocês trabalharem, né? E outro ponto bem importante também é a questão do pKa, né? O pKa tanto da região, o sítio de interação que a gente está calculando, tem que saber qual o pKa que a gente vai utilizar para os aminoácidos, e do ligante também. Tá? Isso o programa não faz automaticamente. Então você tem ligantes, por exemplo, que tem muito pKas muito próximos de 7, então pode ser que ele esteja até em equilíbrio entre a conformação. O ligante pode estar em equilíbrio entre 2 ou 3 estruturas diferentes, né, dependendo do pKa. No Autodoc a gente vai ter que fazer então um cálculo com 2 ou 3 ligantes, considerando com hidrogênio, sem hidrogênio, com hidrogênio num ponto, sem hidrogênio em outro ponto. A gente tem que fazer tudo, a gente tem que fazer 3 ou 4 cálculos. O cálculo não faz isso automaticamente para a gente. Da mesma forma o receptor, né? Nessas proteínas do COVID, eu vi que tem bastante cisteína. Se você roda rapidamente sem perceber, a cisteína ela tá com hidrogênio, né? E muito provavelmente essa cisteína, para interagir com o ligante, ela está sem hidrogênio. Então a gente vai ter que fazer o cálculo pedindo no Autodoc que ele considere essa cisteína do sítio catalítico sem hidrogênio. Tá? Então, algumas observações que a gente tem que tomar cuidado para não ter um resultado completamente falho e a gente não sabe o porquê, né? Então, são esses 5 cuidados assim, que a gente sempre tem que ter. Eu vou disponibilizar depois essa apresentação para vocês, tá? Então é sempre bom vocês terem isso aí. Bom, em todo caso, se for para o YouTube, vai ficar no YouTube, né? Mas em todo caso eu disponibilizo para vocês o PDF dela também, né? Tudo bem? Perguntas, dúvidas? Não, tranquilo. Só uma observação, todos os compostos que eu passei para você, eles estão também num banco de dados, né, legal. de moléculas, e lá talvez tenha alguma informação adicional. Eu achei, no banco de compostos, né. Você sabe qual que é o nome do lá. E agora eu vou pegar aqui e eu te mando, tá? Mas eu achei que todos os compostos novos, eles já estão depositados lá. Beleza. Então depois você me avisa, né? Talvez esteja até otimizado. Alguém já fez uma pré-otimização, né? Desses compostos. A gente já trabalha com a estrutura mais bem certinha, né? Ou seja, com a estrutura química certa. Qual é o link e mando para vocês. Beleza, obrigado. Bom, então agora a terceira e última parte, né? Então agora vamos analisar os resultados que vocês obtiveram. Eu vou dar uma geral do que eu acho que é mais importante e vocês vão me perguntando as dúvidas. Tudo bem? Ok. Então vamos lá. O que o programa Vina, né, o Autodoc Vina gera? Gera basicamente 2 arquivos. Esse arquivo que é um arquivo de log, ou seja, ou aquilo que apareceu na tela para vocês,
vejam que quando eu rodei essa estrutura, apareceu energias muito piores do que vocês obtiveram. Vocês obtiveram menos 15, né? Quanto mais negativa a energia, melhor o encaixe. Tá? Eu tive a minha melhor energia, menos 11,6. Eu tive 9 resultados, menos 11, menos 10, menos 10, né? E ele entrega para a gente também um arquivo, que é o que eu chamei de arquivo vina.ind. Deixa eu só mudar isso aqui. Eu vou chamar de resultados. Né? Isso é uma pergunta? Sim, sim. Esses resultados têm a ver com o processamento do computador ou não tem nada a ver? Não, talvez alguma coisa. Como você teve vamos dizer, um valor de energia tão bom, talvez eu tenha feito até alguma coisa errada. Ou não coloquei o hidrogênio, porque Entendi. Mas não, aí eu tenho que olhar. mas não tem nada a ver, então, com o Não tem a processamento ver mesmo, com. né? Não tem a ver. Assim, os programas de docking são programas estatísticos. Então você rodou agora na tua máquina, você obteve uma energia menos 15 e uma determinada conformação. Se você rodar amanhã, você pode encontrar uma energia menos 16 e uma conformação um pouquinho melhor. Tá? Então, ele faz um levantamento estatístico, né, das possibilidades de encaixe, mas ele não faz um levantamento completo de todas as possibilidades. Tá? O que a gente pode fazer para melhorar isso é aumentar aquele parâmetro exhaustiveness e deixar ele com mais precisão. Aí ele vai demorar mais para realizar o cálculo, mas ele vai encontrar muito melhor o encaixe mais perfeito possível. Mas, em geral, esses valores que vocês obtiveram, eles estão muito bons, né, em relação ao valor experimental. Né? Uma explicação que aconteceu no vídeo é que as primeiras tentativas minhas deram menos 15, por exemplo. Aí, como eu fui fazer a última parte, que eu precisava refazer de novo, deu outros resultados. Inclusive deu 3. Então, por isso que ficou meio confuso. Desculpe. Ah, tá. Não, mas pense nisso. O docking realmente é um método estatístico. Então, num computador vai dar um valor um pouco diferente do outro, não por causa que é o computador especificamente, é porque, ou seja, é uma média. Ele calcula, se você calcular isso 20 vezes, aí você vai ter uma média. Isso você vai ter então um valor mais próximo de um real, por exemplo. O real seria aquele próximo do raio-x, vamos dizer. Tá? Ok. Perguntas, mais dúvidas? Bom, beleza. Então a gente tem o que o programa fornece são esses dois arquivos, né? Vou colocar aqui um arquivo no caso, para mim, eu pedi um arquivo de log, né, mais as energias, e o arquivo das conformações, né, que são todas essas conformações distintas, né, dada todas as torções que ele pode realizar, né? E aí você coloca essas conformações dentro da proteína e vê como é que isso encaixa. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, que eu acho que isso foi difícil de gente entender, porque a gente, na verdade, não colocou no tutorial, né? Vamos fazer a superposição dessas estruturas. Então, vou pedir para vocês fazerem... todos têm o Discovery Studio instalado? Sim. Então, vamos abrir o Discovery Studio. E vamos abrir os arquivos do docking que vocês calcularam, né? Proteína e resultado. E depois abrir esse arquivo que é como é que é? Esqueci qual que é o código PDB do arquivo da proteína. Deixa eu ver qual que é aqui. Eu já fechei, né? Fechei. 1HSG, né? 1HSG. Isso. Abram um arquivo 1HSG e aqueles que vocês calcularam com o Vim.
Quando vocês conseguirem, vocês me avisam. Né? Só para abrir o arquivo 1HSG? Isso, e os arquivos do doc, né? Então aqui eu estou abrindo o arquivo resultados, né? Resultados do doc e o arquivo da proteína também. Ok. O receptor, né? Receptor ou proteína, né? Professor, tem algum comando que eu consigo rodar minha proteína aqui, ou HSG? Porque quando eu clico, eles fazem um risco amarelo só. Ah, tá, entendi. Tá, então é o seguinte, ó. Clique com o botão direito nessa parte de cima aqui do programa. Tá vendo aqui? Tá. Agora seleciona todos esses íconezinhos aqui. Alinhamento, Atom Display, Chemistry, Nucleacids, Protein. Vai selecionando todos esses ícones, né? Só um pouquinho que eu clico num dele, fecha, eu tenho que abrir de novo. Ah, tá. Não, tranquilo. Essa é a versão que você disponibilizou, né? Brown. Ok, obrigada. Certo? Então você pode organizar, né? Você organiza os ícones da melhor maneira que você achar, né? E você vai, eu acho que em View, tem isso aqui, ó. Não sei se você está vendo aqui na minha tela, ó. Tem flechinha, tá vendo aqui? Tenta encontrar esses ícones aqui, ó, selecionar, girar, transladar e zoom. Esses 4 aqui. Encontrou na tua tela? Vou procurar aqui que tá minimizado. Eles ficam todos juntos, né? Ah, encontrei. Mas assim, em todo caso, você consegue trabalhar com o botão direito, o botão esquerdo e o botão do meio do mouse também. Às vezes você consegue fazer tudo numa mesma forma, tá vendo? Aqui, ó, eu tô mexendo, eu tô girando, eu tô selecionando e tô dando zoom, tudo usando Se eu o clicar no mesmo botão ícone. direito, ele roda. Isso. Ah, legal. Consegui. Obrigada, Tá. professor. Todos conseguiram abrir os... Sim, professor. Não, mas realmente a gente não chegou a explicar sobre o Discovery Studio, né? Obrigada. Todos. Então, são 3 arquivos. Ó. Tem o arquivo receptor, ou proteína, o arquivo resultado e o arquivo 1HSG. Todos estão com esses 3 arquivos no Discovery Studio? Sim. Brown. Sim. Você falou que também o tutorial do Discovery Studio ia disponibilizar pelo outro professor, que já tem tudo pronto. Outro vídeo. Ah, sim. Não, com certeza. A gente vai... A única coisa que daí na hora que a gente for editar os vídeos, aí você já coloca o link pro Discovery Studio do outro professor. Certo. Sim, já está pronto. Os tutoriais estão prontos, sim. Todos estão com os 3 arquivos na tela? Como é que tá? Sim. Então vamos lá. Isso acho que vocês já fizeram no tutorial, né? Mas vamos lá. Então, primeira coisa, eu vou selecionar os resultados. Eu gosto de clicar aqui no resultados, fica tudo amarelo, dou um Ctrl C e jogo no arquivo do receptor, né? E dou um Ctrl V. Certo? Isso acho que vocês já fizeram no tutorial, né? Sim. Certo? Todos acompanhando? Sim. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a proteína, o resultado da cristalografia de raio-x, né? Então deixa eu só aumentar minha tela aqui, ó. Eu vou clicar nessa abinha aqui.
E deixa eu aproveitar e mostrar um pouquinho sobre o Discovery Studio aqui, né? Então, ó, se eu clicar no A, é a cadeia A, né? O chain A. O B é a segunda cadeia. Esse segundo B é o ligante, a conformação de encaixe. A conformação de encaixe eu achei esquisito. Tudo bem. Esse é o B. Esse outro A são as moléculas de água. Deixa eu só mostrar, deixa eu aumentar aqui para você ver as moléculas de água. Esse outro B são as moléculas de água. Tá? Coloquei nesse formato aqui, esfera de Van der Waals, para ficar mais fácil. Quando eu não estou interessado nas moléculas de água, eu vou apagar essas moléculas. Né? Então eu vou clicar no A, aqui do lado esquerdo, e vou apertar Delete mesmo, né? Tecla Delete, deleto elas. O B, tecla Delete também. Estou apagando tudo, certo? Eu só quero a proteína e o ligante. Agora eu vou selecionar o céu, né, todo mundo, vou dar um Ctrl C e colocar junto com o receptor. Certo? Veja se todos chegam nesse ponto aí. Tá. Dúvida? Oi, Elisama, diga. Não, que eu já consegui. Eu falei. Conseguiu? Uhum. Beleza. Vou aguardar que todo mundo conseguir, me avisa aí. Para juntar a do receptor com essa HSG? Isso, vão ficar as proteínas todas juntas, né? Fica meio estranho, mas é esquema. E depois a gente vai fazer a sobreposição, né? Entendi. Tá certo. Deu certo. Tá certo? Acho que conseguiu. Ok, tudo certo. Beleza. Então agora a gente vai sobrepor. Assim, o Discovery Studio não é o melhor programa para fazer sobreposição. Então, eu acho que eu não vou fazer aqui. Bom, eu acho que eu vou tentar fazer. Mas eu acho que vai demorar demais, porque vai travar. Normalmente eu uso um outro programa chamado PyMol, que ele faz, tipo, em 1 segundo ele faz. O Discovery Studio demora um tempão, mas tudo bem. Vamos ver se vai dar certo. Então eu clico aqui no Discovery Studio Structure, né? Superimpose e Molecular Overlay. E clico, né? Certo? Aí ele diz que pode demorar pra caramba. Ok, paciência. Tá? Aparece essa telinha aqui. Aí eu vou pedir 100% que esse elemento seja 100% em relação a características estéricas, né? Ou seja, eu quero simplesmente que a proteína fique em cima da outra. E o meu alvo, né, o meu target aqui, deixa eu ver, o target tem que ser o resultado. Resultado modo... receptor. O target tem que ser receptor. E agora ok. Vamos ver se não vai demorar demais. Senão depois vocês façam isso, talvez demore um pouco, mas... Acho que aqui foi. Ficou meio roxinho. Agora foi. Mas eu acho que deu algum problema. Olha, não encaixou direito aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Eu não gostei desse resultado, não. Ele encaixou, mas... Parece que o ligante não encaixou direito nenhum com o Não outro. encaixou direito, né? Será que eu peguei a estrutura certa? Peguei as interações. Agora foi, ó. É o seguinte, ó. Aí vão no Discovery Studio, também clique no botão direito aqui nessa parte superior dele. E aqui eu cliquei em, cadê? Animation.
Aí vai aparecer o play, né? O pause, esse tipo de coisa. Então é a primeira conformação que é melhor de todas, né? Clique e veja se encaixa bem. Conseguiram ver o encaixe? O meu deu Então uma. veja. Deu uma. Tá deslocado? Tá deslocado, e daí eu fiz aquilo ali, e agora ele tá bugando, assim. Mas está travando o computador, você disse? Não. Os programas? Os dois grandes estão um em cima do outro, assim, tá se mexendo. Ah, tá. Você deve ter apertado. Eu acho que quando você aperta play, deixa eu ver qual que é. Tá. Ah, tá. Você aperta play, ele fica um. Ah, tá. Ele fica trocando todo. Isso. É isso aqui, né? Tá. Então, na verdade, aperta esse que é o pra frente, não sei como é que chama esse botãozinho, que é um fast forward, né? Ah, tá. Não, step forward. É o step forward. E aqui veja que no lado esquerdo aqui do programa eu puxo essa janela aqui para a gente conseguir ver os resultados. Ó. No meu caso, eu tive acho que são 9 resultados. Né? Aí eu tenho várias possibilidades de encaixe, né? E a primeira que é a melhor de todas, né? Ele coloca em ordem, né? Essa aqui seria a melhor de todas. Todos chegaram nesse ponto aí? Tudo bem? Sim. Então, para facilitar a visualização, o que a gente pode fazer? Eu vou retirar a proteína. Então, eu vou clicar aqui também do lado direito aqui do lado esquerdo, no caso do Discovery Studio, vou tirar o A e o B, que é a cadeia A e B, né? Tá no caso, não tá aqui embaixo, não, cadeia A e B. E como tem duas proteínas sobrepostas, né? Veja que o encaixe ele está quase perfeito, né? Um desses anéis benzeno, não benzeno, que aqui é uma piridina, eu acho, né? Isso é uma piridina. Uma dessas piridinas aqui está levemente deslocada, mas assim, o encaixe é muito bom, né? Eu acho que, se não me engano, o resultado que o Marcos mostrou no tutorial está até melhor que esse. Mas ele está, ou seja, tá muito bom. Então, quando você tem um resultado experimental para comparar, é o mundo ideal, né? Então a gente verifica se o programa ele funciona ou não. E só observando assim você consegue ver que o encaixe ele tá muito bom em relação ao outro. A gente consegue verificar através de uma análise estatística chamada RMSD. Mas hoje eu não vou falar sobre ele. Tá? Mas é uma maneira de você verificar o quão bom esse encaixe, não só visualmente. Né? Então, quantitativamente, o quão bom esse encaixe. Mas isso eu deixo para uma próxima conversa. Né? Tudo bem aqui, vocês? Todos entenderam? Sim. Tá. Uma última coisa que eu vi que eu acho que muitos tiveram dúvida também. Eu vou fechar o arquivo, porque bagunçou, vou abrir outra vez. Ó. E eu vou mostrar então aquela interação, mostrar aquela imagem da interação receptor-ligante que tem no Discovery Studio, que é bem interessante. Deixa eu abrir aqui. Ó. Então aqui é o receptor. E aqui são os resultados. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou dar um Ctrl C nos resultados e Ctrl V no receptor. E agora aqui, e agora isso eu acho que a gente vai ter que melhorar um pouco no tutorial. Eu vou clicar nessa barra aqui, receptor ligand interactions. Vocês estão conseguindo ver aqui na minha tela? Aqui? Eu vou clicar aqui. Aí vai aparecer do lado esquerdo o Tools. Tá? Nesse Tools tem muitas ferramentas interessantes para análise de sistemas biológicos. Eu estou olhando especificamente essa aqui, receptor ligand interaction. O que eu tenho aqui, né? Então aqui eu tenho a primeira linha, View Interaction, segunda linha, Define Receptor e Ligand. Ele já definiu quem é o receptor, o próprio programa já descobriu quem é o receptor, agora eu vou ter que definir quem é o ligante, né? Eu vou clicar, na verdade meu ligante já está selecionado, está em amarelo, né? O Discovery Studio coloca em amarelo quando está selecionado. E eu vou clicar aqui, Define Ligand. Né? Ele vai me dizer quem é o ligante. Ele definiu, na verdade, quem é o ligante aqui, do programa. Aí depois eu vou clicar em Ligand Interactions aqui, nesse botãozinho.
Ali mostra o mapa, né, tridimensional das interações, né? Esse mapa tridimensional das interações da proteína com ligante. Aí você pode olhar aqui, show types. Não, na verdade isso está no tutorial, né? Essa parte está no tutorial. Está, Então, mostrei está. toda essa parte É, do lado esquerdo. O que não, eu acho que o que estava meio corrido foi a parte quando a gente comparou o resultado experimental com o Docker, né? Foi. Mas essa parte tá no tutorial agora que não deu. Então veja que tem as interações aqui, né? A gente consegue ver as interações, mas o mapa 2D é mais fácil, porque aqui embaixo tem um botãozinho Show 2D Diagram, né? Aí você tem um mapa, em paralelo você tem esse mapeamento tridimensional e mapeamento em 2 dimensões das interações, então, dos aminoácidos, né? De qual cadeia com o nosso ligante, né? Então veja que basicamente você tem 3 ligações de hidrogênio que são energeticamente são as mais fortes, né? Ligação de hidrogênio, quando tem ligação de hidrogênio, elas são normalmente as mais fortes. Tem algumas outras interações. Essa ligação de hidrogênio e de carbono ela é fraquíssima, normalmente eu até tiro ela. Ela é meio quase que desprezível, em Van der Waals, assim. Você tem interações que são aqui você tem uma interação π-sig e uma interação π-alquil. Tem outras interações que chamam de interações hidrofóbicas, né? Tem alguns pontos hidrofóbicos que se ligam no receptor em pontos hidrofóbicos. E essa basicamente então é a análise, né, fundamental que a gente tem que fazer, né? Vamos dizer, análise local, né? Não fundamental. Uma das análises é a gente fazer esse levantamento do sítio de interação, onde é que ele está interagindo, e essa parte é da interação local. A gente quer realmente entender como é que é o encaixe, né, desse receptor com o ligante. Uma coisa interessante, assim, que lendo agora esses artigos, né, dos inibidores que estão sendo criados para o COVID, então tem pesquisadores que trabalham com inibidores absolutamente precisos, uma interação quase que perfeita, né? Você olha o número de interações desses inibidores, são incríveis, o encaixe é perfeito, né? Tem 15, 30 interações diferentes para ter um encaixe. A gente não sabe se na prática vai funcionar, mas em termos moleculares, assim, é um design assim, avançadíssimo. Marcos, a precisão que esses encaixes têm, né? Sim, diga. Desculpa a ignorância na área. Quando você fala que tem uma ligação precisa, o que nós veríamos nessa figura, por exemplo, que você está mostrando para a gente? Como que a gente enxergaria isso? Tá, então um dos primeiros pontos assim, as melhores energias fornecidas são aquelas que têm mais interações atrativas, né? Então deixa eu mostrar aqui, ó. Então deixa eu tirar o mapa 2D, colocar só o 3D. O que a gente tem de interessante aqui, ó? Vamos pegar as ligações, essas verdinhas são as convencionais, né? São ligações de hidrogênio convencional. Então você tem, vamos dizer, um encaixe desse hidrogênio do ligante, que é positivo. Aqui é um ácido, o ASP, né? ASP é o ácido aspartico, né? ASP é ácido aspartico. Então você tem 2 ácidos asparticos aqui que se encaixam, que fazem ligação de hidrogênio com esse hidrogênio daqui do ligante. Então você tem, vamos dizer, um encaixe, você tem esse encaixe através de ligação de hidrogênio, né? Do lado de cá, eu tenho outro oxigênio ligado ao hidrogênio que faz uma interação também. O oxigênio aqui é mais negativo e esse nitrogênio aqui é mais... Aqui nesse hidrogênio, ele deve ter identificado um caráter positivo nele. Não, porque na verdade está faltando hidrogênio aqui. Então o backbone aqui está faltando hidrogênio. Então seria um hidrogênio do backbone com oxigênio aqui do neoligante. Também tem um caráter de atração via ligação de hidrogênio. Então ligação de hidrogênio, uma primeira medida seria uma interação eletrostática, positivo com negativo. Uma primeira aproximação, né? Outro encaixe aqui, você tem essas interações hidrofóbicas. Então você tem aqui um anel piridínico, né, com uma estrutura que tem uma certa
hidrofobicidade também. Então você tem um encaixe desse lado com um certo caráter hidrofóbico. Então o Chile, esse casamento, em geral, não é assim preto no branco totalmente, assim, mas em geral você tem que ter esse casamento, positivo e negativo em alguns pontos, hidrofóbico com hidrofóbico em outros pontos, aí você vai ter realmente quase que aquela história da chave fechadura clássica, né? Onde você tem uma chave que se encaixa perfeitamente a fechadura, onde, vamos dizer, os dentes são relacionados à parte de esses dentes são hidrofóbicos e eletrostáticos, né? Então, quando o pessoal que trabalha com esse design de medicamentos, eles usam softwares que já fazem exatamente esse levantamento da cavidade da proteína, e através desse levantamento da cavidade da proteína, ele constrói um ligante específico para se ligar naquela cavidade, né? Ficou claro? Ficou sim, obrigada, Marcos. Então, a ideia dos seus ligantes, a gente, então, tentar encontrar esse caráter, né, de reciprocidade entre o ligante e os receptores das proteínas, que tem o melhor encaixe, né? Ou pelo menos um que se diferencie, né? A questão toda é essa. Às vezes você encontra muitas interações parecidas, mas pode ser que tenha um ou dois que meio que se diferenciem. Você encontra uma energia um pouquinho melhor, ou que de repente você tenha um encaixe em um ponto que os outros não se encaixam por algum motivo. Ou seja, isso vai ser uma busca nossa também, né? A gente vai pedir para o programa fazer essa busca informacional, mas depois, quando a gente fizer essa análise, vai ser uma busca nossa também, tentar achar alguma resposta para esses resultados do DOC, né? Mais perguntas, dúvidas? Eu tenho. Sim. Nas interações, quando eu fiz, assim, eu vi um modelo 2D, daí tem uma interação que tá unfavorable donor-donor. Aí Tá. eu não sei o que é isso aqui. Então, significa que você tem uma interação que não é como se fosse, por exemplo, um ponto positivo, a proteína tem um lado positivo e o ligante está muito próximo do outro ponto positivo também. Então, isso é repulsivo, né? Uma interação repulsiva. Deixa eu tentar mexer um pouco aqui no meu ligante para você ver se a gente consegue enxergar isso aqui, ó. Eu vou girar esse ponto aqui, ó. Não sei se você está vendo que sumiu, ó. Agora apareceu o vermelhinho, ó. Uhum. Deixa eu ver se eu consigo girar mais um pouco aqui. Vou girar mais para chegar nesse unfavor. Ó, aqui, ó. Então, vê, nesse ponto ele encontrou acceptor unfavor, seria isso, né? Uhum. Então, o que o docking faz? Ele depois de encontrar as posições de encaixe, ele vai meio que somar todas as contribuições. Então, vamos supor, ligação de hidrogênio convencional são tantos quilocalorias. Isso, claro, vai ser levado em conta as distâncias, tem uma série de parâmetros, não é tão simples assim, mas eu podia fazer uma conta rápida, assim, aqui nesse meu exemplo, são 3 ligações de hidrogênio convencionais. Então, soma, por exemplo, 2 quilocalorias cada uma. Então, você tem menos 6 quilocalorias. Você tem interação carbono-carbono, soma mais meio. Você tem uma ligação pi sigma, soma mais meio. Mas você tem uma não favorável, você vai ter que subtrair 1, sabe? Nesse sentido, mais ou menos essa conta, vamos dizer, de uma forma grosseira que eu estou dizendo, mais ou menos essa conta que o programa faz. Tá? Entendi. Então, o ideal é que não tenha interações desfavoráveis, né? Você só tem informação. Oi, diga. E por que eu mexi em alguma coisa, assim, para ela aparecer? Então, assim, a conta é uma soma mesmo. Então, mesmo tendo uma interação desfavorável, na soma global, ela virou uma interação favorável, uma soma global, né, de todas as interações, né? Uhum. Mas o que vale a pena, de repente, é rodar outra vez o Docker, como eu falei, como um programa estatístico, né, se você rodar uma segunda vez, muito provavelmente você vai encontrar uma outra posição e talvez não encontre essa interação desfavorável. Então beleza. Mas é interessante quando a gente for trabalhar com os resultados reais, né, com o Covid, a gente vai ver muitos desses casos, né? Esse é o caso do tutorial, é o ideal, né? Tem que dar tudo certo, né? Deixa eu só ver se eu tenho mais alguma coisa interessante.
É só a questão da superposição que eu falei. O RMSD, que é uma medida quantitativa e estatística, eu falo uma próxima vez. Não, acho que é basicamente isso. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida dessa parte do tutorial especificamente? Ficou claro Ficou clara a explicação? Ficou. Sim. Então, vamos fazer o seguinte, ó, o que a gente vai fazer daqui para frente, né? Aí eu vou pedir a ajuda de todos, né? Eu estou fazendo o docking, né, dos 38 compostos da professora Shirley nas proteínas do Covid, mas eu vou pedir a ajuda de vocês para vocês me ajudarem, já que vocês já mexeram um pouco no Vina, né? Vou pedir para vocês me ajudarem um pouquinho. Então, o que eu vou propor, ó? A gente vai... eu vou passar as estruturas que eu tenho, né, que a Shirley me passou, para vocês. Então, antes disso, Shirley, quais estruturas você acha mais interessante trabalhar? Quais são aquelas que têm potencial antiviral? Eu lembro que você me passou, Isso está a numa tabela, mas agora eu não estou lembrando. Eu também não sei de cor. Deixa eu abrir a tabela aqui. Tá. Porque a gente podia, de repente, tentar nesses compostos que têm potencial antiviral, né? Sim. Uhum. Eu tenho interesse principalmente de testar os novos, tá? Porque os novos a gente não tem informação antiviral, né? Porque a gente não fez teste antiviral com eles. Então, são, se não me engano, 5 novos e aqueles já descritos que são, que tem já alguma informação. Eu estou abrindo aqui a tabela. Tá. Deixa eu abrir aqui também em paralelo. Uhum. Que tem atividade antiviral. É o composto que está na linha 5 da tabela, que é o protocate... Você está com a... Abriu tá abrindo aqui, tá. Deixa eu fechar um monte de coisa aqui. Aqui não vou precisar mais. Deixa eu descobrir isso tudo também. Tá, então abri aqui. Você tinha colocado atividade, né? Aqui num campo, atividade, né? Ele tem uma das colunas, está na coluna J, na K. É atividade antiviral. Estou vendo aqui, talvez seja mesmo, eu estou vendo a coluna I. Não, aquilo ali é atividade daí contra a bactéria. Que nós avaliamos, né? Essa aqui é a atividade que está na I, contra a bactéria que nós avaliamos. Daí tem citotoxicidade, e daí na K é atividade antiviral. Então, eu acho que eu não estou com o arquivo certo aqui. Isso aqui. Ou eu editei ele, talvez eu tenha editado ele e perdi essa informação. Tá, eu posso enviar de volta? Se eu puder, por favor, porque a gente podia trabalhar com esses, os novos, como você falou. Então, são vários aqui, deixa eu até verificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acho que são 12 que tem atividade antiviral. Bastante, e mais, então, né? Bastante. Que tem. Os outros, a maioria, ou não foi avaliado, ou não foi... Porque tem alguns que nunca foram avaliados, e outros que não foram detectadas atividade antiviral, tá? E aí, os compostos que são novos são 5. Tá. Esse eu tenho aqui, que é tá na coluna B, né? Isso. B. Se eu puder reenviar também para mim, por favor, essa tabela. Envie. Porque, assim,
que a gente pode fazer, então somos quantos aqui? Então, 1, 2, 3, 4, 5, somos 6, né? A gente pode dividir 2 para cada. Aquela coisa, eu vou fazer para todos, né? A gente já pode meio que, é sempre aquela coisa, cada um tem uma mão um pouquinho diferente, né? Às vezes um faz uma coisa um pouco diferente e encontra um resultado mais interessante, né? Então a gente pode dividir 2 compostos, mais ou menos 2 ou 3 compostos para cada, e deixa por uma semana a gente volta a discutir os resultados, né? Desses compostos. Eu vou sugerir essa proteína aqui, que ela está bem reconstruidinha aqui. Deixa eu ver que eu anotei. Eu fechei, né? A main protease, né? Que é a protease principal. Eu vou sugerir usar a protease principal. Começar pela protease, a main protease. Então já anotem, pessoal, o código dela do PDB. Que é essa aqui, ó, 6LU7. Você vai mandar esse PDF pra gente, né? Mando. Tá. É que são 3, né? São 3 PDFs, então só para vocês quiserem anotar já. Tá. 6LU7, que é a main protease. E o sítio catalítico a gente pode fazer a busca, né? Aquela coisa, a gente pode fazer uma busca global na proteína, mas o sítio catalítico é essa cisteína 145, a histidina 41 e na verdade a tríade catalítica ela é baseada sempre tem uma molécula de água para ajudar. Então na prática a gente fazer não vai ter essa molécula de água na nossa simulação, né? Mas a chamada tríade catalítica seriam essas três estruturas, né? Na verdade é uma díade catalítica, né? Só uma pergunta. Sim. Essas proteínas que são selecionadas para ver esses compostos aí, geralmente estão relacionadas a proteínas da reprodução do vírus? Então, essa main protease é aquela que faz o corte, porque assim, na hora que acontece a replicação da proteína, a proteína ela já não é automaticamente estruturada, né? Ela é como se fosse um filamento. O filamento gruda várias proteínas grudadas umas nas outras. Então você tem as proteases, você tem 2 proteases, você tem a papaina protease e tem essa main protease, que vão fazer os cortes específicos em pontos desse polipeptídeo, para aí sim a proteína entrar na fase de maturação e ela ter a formação necessária para a reprodução do vírus, né? Agora, você tem qual que é outra proteína que a gente vai se basear? A gente vai se basear nessa spike, que é aquele espinho que vai interagir com o receptor da célula, e uma outra que o pessoal trabalha também, uma que faz, se não me engano, é o que faz a cópia do material genético. É uma polimerase, se não me engano. Polimerase. Polimerase, Então essas são as 4 principais, são os alvos principais dos fármacos. Mas se você começa a olhar na literatura, realmente tem muitas outras, né? Tem helicase, tem muitas outras. Né? A lista é bem grande, no caso. É bem grande, SARS-CoV, mas essas 4 que nós inicialmente selecionamos é porque de trabalhos já publicados esse ano, mostrando que são os principais alvos para os quais o mundo está correndo atrás de algum ligante, né? Sim, Então começamos por essas, mas a ideia é expandir para todas aquelas que tenham estrutura resolvida, né? A questão toda é essa. Talvez tenha alguma proteína não sei, se não me engano são 29, não tenho muita certeza. Talvez tenha algumas que não tenham ainda estrutura cristalográfica resolvida, aí não tem como. E outra questão é que a ideia depois é nós fazermos a expressão em laboratório dessas proteínas, para a gente purificar as proteínas e fazer os ensaios depois in vitro. Então, a gente precisa tudo que isso case, né? Que a gente já tem que em outros trabalhos, que eles já clonaram, expressaram, porque aí vai nos facilitar o trabalho, né? Sim. Então, vamos fazer essa lição de casa, daí a Shirley vai me passar certinho quais são os compostos. Vamos dividir 3, mais ou menos 3. Marcos, já essa planilha. Tá. Eu vou te mandar o link do banco de dados lá onde tem beleza. compostos também, tá? Beleza, obrigado.
Tá? Então, só para resumir, eu passo esses compostos que a Shirley também está me enviando agora. Cada um vai ficar com 3. Eu já mais ou menos divido entre vocês. E a gente começa a trabalhar com a main protease, né? Protease principal, né? Que tem esse código, né? Aí o interessante, como eu falei, a gente pode já fazer um docking local, próximo dessa díade catalítica, mas a gente pode fazer também um docking global para verificar se há outros pontos interessantes de encaixe, né? Que não foram identificados ainda, né? Acho que sempre vale a pena dar uma olhada, né? E o programa é bem rápido, né? Então acho que não vai demorar demais, não. Tá? Mas eu passo isso certinho por e-mail daqui a pouquinho para vocês. Beleza? Tudo bem? Dúvidas, perguntas, senão encerramos por aqui? Ok, professor. Tudo certo, professor. Muito obrigada. Beleza, então obrigado a todos aí. A gente vai conversando por e-mail e deixamos mais ou menos para uma semana, né? Esse trabalho daqui uma semana a gente volta a se conversar. Daí. Beleza, tranquilo. Muito obrigado. Beleza, mano. Obrigado. Um abraço para todo mundo. Então. Obrigada, Márcia. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Falou, Marcão. Falou, até. Até mais, até mais.